Bom dia, boa tarde, professor. Meu nome é Leonardo Seixi Yamazaki. Eu faço parte do grupo do Street Pachu junto com a Larissa e o Gabriel. Ah, Hoje a gente vai apresentar principalmente as mudanças que a gente fez em relação à segunda entrega, as observações que você tem feito, mais o diagrama da máquina de estado. Ah, Deixa eu mudar a tela aqui. Começando pelo o caso de uso, que era uma das coisas mais simples. eh, você indagou o fato de a gente escrever jogador local aqui jogador local e jogador remoto aqui nos casos de uso, e no diagrama de classes a gente ter usado o nome ator, ator local e ator remoto, e lá está jogador. A gente já arrumou isso em todos os diagramas. A gente passou por todos os diagramas, vendo todas as coisas que tava escrito meio errado os nomes, e como a gente foi fazendo, algumas pessoas escrevendo como estava antes, algumas mudanças que foram feitas não foram feitas em todos os diagramas, então a gente arrumou isso daí que é bem simples. Ah, Você falou também do visão geral de interação. A gente atualizou esse diagrama agora. Ele está com todos os casos de uso estão aqui, todas as dependências que estava faltando, as dependências do desistir, receber jogada, efetuar desistência, receber jogada. A gente adicionou esse novo caso de uso, que a gente criou um diagrama de atividade também para ele, porque tinha um de sequência e não tinha um de atividade. E a gente adicionou tudo aqui, ah, e todas as dependências, e extensões e inclusões estão corretamente aqui. E os nomes também foram mudados de acordo. Outra coisa que você comentou foi eh, a gente arrumou aquele negócio que a gente não estava conseguindo arrumar, né? Que agora está aparecendo todas as operações. A gente não tinha conseguido achar isso daí, fica meio confuso de mexer com tantas opções que tem. Então a gente arrumou o fato de não estar aparecendo todas as operações das classes, né? Então agora já está mais atualizado, com tudo, com tudo no seu lugar. Outra coisa que você tinha falado era sobre desistir, ah, que a gente criou o desistir e o efetuar desistência, né? E antes, essa setinha aqui, ela vinha direto para o efetuar desistência que obviamente estava errado, porque a efetuação da desistência, para ocorrer a efetuação da desistência, tem que clicar em um botão, e quando o jogador remoto, ele receber essa jogada, ele, ele não vai precisar fazer esse clicar no botão desistir e só simplesmente efetuar a desistência, né? Isso a gente arrumou também no diagrama de sequência. A gente arrumou isso daqui no. Na verdade, no diagrama de sequência já estava correto antes, né? E, e a gente só não tinha feito certo no diagrama de atividade. E é basicamente isso, né? Deixa eu ver mais o que o senhor tinha falado. Você também falou do mover peça, o diagrama de atividade de mover peça. Deixa eu achar aqui. Mover peça, aqui, já está aqui, né? Que você tinha falado pra gente que quando a gente escolhe uma posição é para mostrar uma área em volta dessa posição, dos locais possíveis que você pode mover sua peça, porque você não pode mover sua peça para todos os lugares, você tem uma certa distância que você pode fazer, que no final fica um losango, né? No vídeo passado a gente falou que é quatro, é até quatro posições, só que não vale na diagonal, então uma na diagonal vale tanto como andar uma na vertical e uma na horizontal, ou seja, você andou duas posições, que isso acaba formando um losango, né? Daí aqui a gente vai calcular o limite dos losangos, e aqui, depois que você escolhe uma nova posição, você verifica se essa posição
que você quer mover sua peça, ela está nos limites calculados daqui, né? E o resto continua a mesma coisa, né? Fazendo todos os testes para ver se esse movimento foi correto ou não. Ah, o que mais? Ah, você falou se verificar a harmonia somente deve encerrar com declarar vencedor. E também isso. Uma mudança. Falando em verificar harmonias, você fez 3 observações. Ah, Antes, o verificar harmonias era basicamente isso daqui, né? Só que quando terminava de fazer a verificação das harmonias de um jogador, ele ia para o outro, e daí no final ele fazia a verificação, na verdade, é, a verificar vencedor, que no caso antes a gente tinha escrito como declarar vencedor, e você tinha indagado sobre o fato de, mas o nome do caso de uso é declarar vencedor, mas não necessariamente declara, e sim declara se houver um, mas se não houver não vai declarar. A gente mudou para verificar vencedor, a gente mudou isso aqui agora, a verificar harmonias do jogador, ele só pega de um jogador, e aqui no verificar harmonias, ele pega de um jogador primeiro, faz do outro jogador e depois ele verifica se é algum vencedor, se caso algum teve, se houve algum com 4 harmonias, né? O verificar vencedor, ele continua igual antes. Se houver algum vencedor, vai encerrar a partida, se não houver, continua igual, né? Porque também ele não depende só do verificar harmonias, e sim também depende se houver alguma desistência para fazer uma verificação de vencedor. Deixa eu ler aqui. No diagrama de sequência você colocou o adicionar peças, possibilidade de adicionar peças para 2 jogadores, o que não bate com o diagrama de atividade, com o diagrama de atividade. E você estava certo, eu acabei me equivocando na hora que eu tinha feito, na hora de fazer o diagrama de sequência, eu não segui fielmente o diagrama de atividades. Então, eu acabei fazendo o diagrama de sequência, a gente deu uma analisada. Diagrama de sequência, cadê o adicionar peça, né? Aqui. Adicionar peça. A gente deu uma analisada nos dois adicionar peças e a gente viu que fazia mais sentido. Aí que eu estou me perdendo nos. Fazia mais sentido seguir como foi feito no diagrama de atividade, porque em vez de fazer um case switch onde você pega um jogador e coloca dependendo de qual jogador for em uma posição diferente, a gente simplesmente manda o número do jogador e na hora de colocar ele coloca na posição de nascimento. Então, a mudança no diagrama de sequência, o, o adicionar peça no diagrama de atividade não mudou nada. E sim no diagrama de sequência que aqui tinha um case switch para cada jogador e agora não é mais desse jeito. Ele simplesmente pega a posição de cada jogador que já vai vir com o x e os y tudo dado certinho pelas funções, corretamente. Não está clara a correspondência com os respectivos diagramas de atividade a discutir. A gente discutiu que o diagrama de atividade estava mais correto e era mais simples também de implementar. Não mais parece com a esclarecer na apresentação local que ações locais demandam envio de jogada. Isso daqui é esclarecer na apresentação, a gente colocou a gente esclareceu na apresentação passada. Agora, de novo, sem ser as mudanças, tem os diagramas de máquina de estado, que a priori é bem parecido com a do jogo do pentágono do professor, porém com pequenas coisas diferentes, né? Como o ator local. Isso aqui vale o mesmo para o ator remoto, mas no nosso código o ator local ele já vai estar com ele já vai estar instanciado desde o começo do jogo, né? Tipo,
desde que você abrir o jogo, ele já vai estar instanciado. E a única coisa que você precisa colocar é um nome para depois ele tiver que sortear os turnos que vai ser aleatório, que daí vai te dar alguma cor, que é vermelho e branco no nosso jogo. Por isso que tá bem parecido com o de você. Mas o nosso não tem a possibilidade do vencedor, indireto não vencedor. Quando o jogo acaba, ele acaba. E é basicamente isso. Não tem muito de diferente. É basicamente a mesma coisa, com as funções que a gente já tinha colocado no nosso diagrama de classe. Fica basicamente desse jeito. O nosso outro diagrama de atividade é sobre a peça. Isso daqui eu vou ter que explicar mais com clareza. Como eu disse para o senhor, você pode ter peças que vão estar no seu tabuleiro e pode ter peças que são extras, né, que vão estar com você para você adicionar peças novas. Você tem meio que um monte de peça que fica fora do tabuleiro que você pode ir adicionando. Quando o jogo ele é iniciado, quando um jogo é iniciado, vai ter tantas peças que vão estar dentro do tabuleiro como fora. Por isso que o criar peça, ele vem com esse parâmetro de se ela é ativa ou não. E o número do jogador, né, para ser a cor e tal. No nosso jogo funciona o seguinte: toda peça inicial, quando ela já começa no jogo, ela começa com uma peça atacante, que é esse estado aqui. Uma peça atacante simplesmente significa que é uma peça. Primeiro falando, uma peça ativa é uma peça que está em jogo, que está dentro do tabuleiro. Sempre que uma peça está no tabuleiro, ela vem direto. Eu acho que eu coloquei essa seta errada aqui. Foi mal, eu vou corrigir já. Quando ela cria uma peça, ela sempre vai direto para atacante. Ela não tem como começar não atacante. Isso aqui foi um erro, mas provavelmente não vai estar na entrega que o senhor vai receber. Eu estou vendo isso aqui agora, mas dá pra pegar o jeito, né? Toda vez que uma peça é criada ou ela entra no jogo pela função de adicionar uma peça, né, que tem um caso de uso aqui, quando você adiciona uma peça nova no jogo, ela sempre vai começar atacante, que ela tem a possibilidade de atacar. Mas cada peça ela só pode atacar uma vez. Então, a partir do momento que essa peça atacou outra peça, já comeu uma outra peça, ela perde a, a habilidade de atacar outras peças. Ou seja, ela ainda é uma peça em jogo que vai te ajudar a fazer as harmonias, só que ela não pode atacar outras peças. E quando alguma peça é comida, vai ter a destruição da própria, né? Independente se é atacante ou não, por isso que tá desse jeito. Uma peça ativa ela nunca volta para inativa porque a gente pensou que seria mais fácil de implementar apenas destruindo a peça que está em jogo e criando uma nova com todas as informações iniciais. E é basicamente isso. Obrigado pela atenção e até mais.